quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, Moisés apresenta algumas desculpas para não cumprir o chamado. E uma dessas desculpas, se não a mais famosa de todas, é que Moisés diz que não posso ir porque não sei falar, porque sou pesado de língua. Durante muito tempo, os teólogos, historiadores, pesquisadores discutiam acerca dessa expressão, pesado de língua. Aí Deus, ele pega e fala assim, mas eu sou pesado de língua. Por muito tempo, muitos intérpretes compreenderam que a expressão pesado de língua significa que Moisés era gago. É que o pesado de língua não significa no original hebraico gagueira. Significa dificuldade de fluência linguística, entendeu? É como aquela pessoa assim que fala inglês, mas há muito tempo que ela não fala inglês, está enferrujada. E o outro que está morando nos Estados Unidos e está até hoje falando inglês. E o outro... Vamos lá, acharam uma coisinha chamada Pedra de Roseta. Na documentação dessa Pedra de Roseta está bem explicado lá o que aconteceu. Quando Moisés morava ainda no Egito, eles falavam lá naquela época um dialeto que era o demótico, era um egípcio bem diferente do atual. Quando ele matou o camarada lá, né, e fugiu para a terra e ficou 40 anos fugido, quando ele voltou para a terra dele, aí já não era mais o demótico, o que eles estavam falando lá era o hieróglifo. Então Moisés, ele era pesado de língua no sentido de vocabulário, ele não tinha vocabulário para falar com o rei, então com o faraó. Então ele vai lá e fala, eu não consigo falar com o faraó, eu sou pesado de língua. Aí Deus fala, então chama Arão e Arão vai junto com você lá. Bom, como vocês puderam ver nos vídeos que nós acabamos de ver, a discussão em volta desse assunto ela não é tão pequena como se parece. Existe muito que se falar acerca desse assunto, principalmente por causa das fontes que esses historiadores apontam. O primeiro, que é o Dr. Rodrigo Silva, ele apresentou o original hebraico como uma fonte de resposta, e o outro falou sobre a Pedra de Roseta. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a esses documentos, nem todo mundo fala hebraico, e quando alguém chega e diz assim para vocês, o original hebraico diz o seguinte, parece que você bloqueia, você fica sem argumento, porque você sabe que não existe possibilidade de você verificar uma língua que você não fala. Mas hoje eu queria te dizer o seguinte, se você quiser, né, verificar as fontes que esses historiadores apontaram para vocês, você tem três opções. A primeira opção é você fazer um curso de hebraico, que eu acho que isso é o mais difícil, né? A segunda opção é você baixar a Bíblia Linear, que eu já fiz um vídeo a falar sobre a Bíblia Linear. Se você quiser saber mais sobre ela, eu posso colocar o vídeo na descrição. E a terceira é você se inscrever no meu canal, colocar like e partilhar, porque eu vou estar constantemente a falar sobre esses assuntos. Então, o vídeo de hoje nós vamos discutir a problemática dessa expressão que Moisés diz em Êxodo 4. Eu sou pesado de língua. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a outra dica. Bom, vamos começar com a primeira teoria que nos foi apresentada, de que a resposta poderia estar no original hebraico. Vamos para o Êxodo 4, né? E vamos verificar o seguinte. Existem duas expressões chaves nesse texto. A primeira é a expressão kavad, que significa pesado. E a segunda expressão é lashon, que significa língua. Vamos entender a primeira expressão, pesado. A expressão pesado na Bíblia, ela varia, né? A expressão kavad. Nós vamos ver, por exemplo, a Bíblia fala que o coração de Faraó estava pesado. Nesse sentido, a expressão pesado, ela aparece no sentido figurado, né? Não é pesado de um peso físico, de um corpo, mas é pesado no sentido do coração estar endurecido, da pessoa mostrar resistência à vontade de Deus. A mesma expressão ela vai aparecer em outros textos. Por exemplo, 1 Samuel vai dizer que Eli era velho e pesado quando ele falava da Arca da Aliança, e ele cai por causa do peso e morre. Nesse sentido, a expressão cavada estava a se referir a peso
físico. Então, a mesma expressão ela vai ser usada às vezes para coisas figuradas e às vezes para coisas literais. Já a palavra lashon, que é língua, ela é usada para se referir à língua como um órgão, língua humana, a língua em si, não um idioma. Para confirmar isso, podemos verificar a Bíblia Linear. É só você entrar no Google, escreve Bíblia Linear e clica logo na primeira página que aparece. A partir dessa Bíblia, você pode escolher o livro e o texto e vai aparecer o texto e o original hebraico ao lado. Você pode clicar e lá vai aparecer as variações de como as palavras podem variar no original hebraico. É uma Bíblia 100% segura, ela é revisada várias vezes e não tem erro, família, não tem erro. Podem verificar e vocês vão ver as diferentes formas que uma palavra pode aparecer em diversos textos. E para quem está a começar a estudar a Bíblia, eu aconselho a baixar a Bíblia Linear. Uma vez que a Bíblia, o original hebraico, não nos dá possibilidades de que o problema da fala de Moisés seja um problema linguístico, mas é um problema físico, eu tenho problemas com a primeira teoria. Mas nós vimos um segundo vídeo em que um homem fala sobre a pedra de Roseta, O que seria então a pedra de Roseta? A pedra de Roseta é um artefacto egípcio na qual fala sobre um decreto que foi registrado em 3 línguas. A primeira é o hieróglifo, que é a língua egípcia antiga. A segunda é o demótico, que é a língua egípcia moderna. E a terceira é o grego antigo. Essa pedra ela foi feita, ou seja, aquela escultura foi feita no tempo do imperador Ptolomeu. Naquela altura, o Egito estava a ser colonizado pelos gregos. Só a partir disso que eu falei, já dá para ver que essa teoria de que a pedra de Roseta explica o problema da fala de Moisés não faz sentido nenhum. Porque Moisés viveu no Êxodo num tempo muito distante da colonização grega. São tempos totalmente diferentes. Quando Moisés viveu no Egito, o Egito ainda não estava sob a colônia dos gregos. E essa pedra ela data por volta de 1906 a.C. e o Êxodo 1000 anos antes disso. Percebem? Não existiam 2 línguas no Egito no tempo de Moisés. Essas línguas surgiram muito mais tarde, na medida que o Egito foi sofrendo invasões. Na interpretação da Bíblia, existe algo que nós nunca podemos nos esquecer, que é chamado contexto. Eu particularmente sou um grande utilizador de fontes extra-bíblicas, mas eu acho que não há necessidade de usar fontes extra-bíblicas quando nós podemos encontrar respostas dentro da própria Bíblia. E dentro da própria Bíblia, se nós ver o contexto, o que é o contexto? O contexto é aquilo que está antes ou depois, é aquilo que está à volta do texto. Muitas das vezes, quando um texto está incompreensível, nós podemos encontrar resposta naquilo que está à volta do texto. Então, para saber se a expressão pesado de língua, em Êxodo 4, está a se referir a um problema linguístico ou um problema na fala de Moisés, vamos ver o que está à volta do texto. Quando Moisés diz a Deus que não posso falar, sou pesado de língua, Deus responde a Moisés. Deus diz o seguinte: quem fez a boca? Quem cria o surdo? Ou quem fez o mudo? Você vai ver que nesse texto Deus apresenta vários problemas físicos. Ou seja, se Deus estava a falar de problemas físicos, se o contexto fala de problemas físicos, é porque Deus estava a mostrar ali problemas que eram parecidos ao problema que Moisés tinha. O problema de Moisés não era um problema de linguística,
linguístico, alguém que estava enferrujado, mas era um problema na fala. Eu não teria tanta certeza de dizer que era gago, né? Porque eu sou gago também e eu faço vídeos, faço podcasts, escrevo livros, faço palestras. Então a gagueira não seria propriamente um impedimento para que ele falasse, né? Não sei dizer ao certo se era gagueira, para isso eu tinha que estar lá. Mas eu posso dizer que nesse texto o problema de Moisés era um problema na fala. Talvez seja um problema psicológico, talvez uma timidez. Não sei dizer claramente qual era o problema que ele tinha na fala, mas que não era problema linguístico. Não temos bases históricas, científicas para dizer que é problema linguístico. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa um like e não se esqueça, eu ainda não tenho uma data, porque o meu livro está a passar por um processo longo. Uma parte foi escrita em Portugal, um dos prefácios foi escrito no Brasil e foi editado em Angola, então está a ser um pouco trabalhoso. Mas se você quiser saber mais sobre esses assuntos, eu te aconselho a se inscrever ou aderir o link que eu vou colocar na descrição. Entra para o meu grupo do WhatsApp, porque lá eu vou enviando todas as novidades e a partir de lá você pode então ter acesso ao livro, né, quando sair. Senhoras e senhores, muito obrigado pelo vosso tempo e até a próxima.